E aí, meu povo, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você está assistindo essa aula, então desejo isso para vocês. Bem, hoje vamos estudar sobre a parte socioeconômica do continente africano. Está relacionada aqui ao desenvolvimento da população. A África branca e a África negra, que também pode ser chamada de África subsaariana. Vamos entender tudo isso no decorrer da nossa aula. Estão preparados? Posso começar? Bora lá! Inicia nosso conteúdo sobre o desenvolvimento populacional da África. O que vocês precisam entender é que o continente africano ele não é composto apenas de pessoas negras, ou seja, a população negra. Dentro do próprio continente nós temos a população branca, conhecida como a África branca. Então vamos ver algumas das características relacionadas a ela. A África branca é marcada pelo predomínio da população de origem árabe e branca. Isso significa que nessa parte do continente se predomina principalmente a população de origem árabe, que ocupa a região desde o século XVII, com a expansão do islamismo, a religião islâmica. Essa área do continente é rica em petróleo, então é onde se tem o maior desenvolvimento do extrativismo do petróleo. Esta porção apresenta indicadores sociais melhores que os da África negra. Por quê? Pela questão de ser uma área de grande desenvolvimento da extração do petróleo, um dos recursos naturais, recursos minerais, e ter a sua predominância da origem árabe pela expansão do islamismo, esse povo, ele dentro de uma classe social, eles são mais elevados, eles fazem parte de um grupo que se enquadra na classe social mais alta, onde se tem um desenvolvimento urbano, onde se tem um desenvolvimento industrial, comercial, turístico, educacional, diferente da África negra, onde se predomina a maior pobreza do continente. Fome, miséria, desemprego, falta de saneamento básico. Então, é tudo ao contrário de uma outra África. É como se fosse duas Áfricas dentro de uma só, mas com características específicas cada um, ou seja, características distintas. Branca predomina os ricos, a classe mais nobre, a classe mais desenvolvida. Negro predomina a classe social mais baixa, os pobres, aqueles que sofrem com um grande problema com relação ao desemprego, pobreza, moradia, alimentação, saúde, tudo dentro do seu território. E já a África negra, que também pode ser chamada de África subsaariana, ela compreende, ou seja, é composta por 48 países, que corresponde a quase 750 milhões de habitantes, sendo que dentro desse território, 50% é de total miserabilidade, ou seja, eles são considerados uma classe miseráveis, pois vivem com menos de $1 por dia. Lembrando que $1 colocando atualmente corresponde a R$ 4,85. Então, imagine uma família sobreviver por dia com R$ 4,85. Isso se tiver. E a expectativa de vida dessas famílias é de 46 anos. Então, eles morrem muito cedo. Mais uma vez, a África negra ou a África subsaariana, ela é composta por 48 países, onde 50% da população desses países é considerado miseráveis, pois eles vivem de uma forma tão precária que, por dia, muitas dessas famílias têm apenas $1, colocando no valor atualmente, que corresponde no nosso real a R$ 4,85. Então, com R$ 4,85 por dia, uma família consegue alimentar a sua família. Café da manhã, almoço, merenda, jantar. Não, gente, não tem como. Então, analise a situação. Olha como a classe social ela é diferenciada. Elas são distintas uma da outra. A branca tem o petróleo dentro do seu desenvolvimento. A negra não tem nada.
E aí precisamos analisar vários pontos com relação ao desenvolvimento do continente africano, ou seja, a sua economia. Por quê? Tudo não gira em torno do petróleo. Claro que o petróleo, ele ajuda, ele é considerado o grande desenvolvimento, o carro-chefe dessa economia, mas temos outros pontos que ajudam no desenvolvimento do continente africano. Então, vamos observar. Inicialmente, nós temos a indústria e o petróleo como carro-chefe, ou seja, como ponto principal, crucial dessa economia. Lembrando a vocês que o petróleo ele é considerado o produto mais extraído do continente africano, especificamente do país da África do Sul. E aqui analisando no mapa, nós temos a parte norte do continente africano, que é praticado o processo de industrialização em petróleo, principalmente no deserto do Saara, então é mais fácil para o desenvolvimento dessa indústria. O nosso segundo ponto, a agricultura de subsistência, o plantation, que já é relocalizado aqui na floresta equatorial. Esse ponto específico está relacionado com a plantação para a sustentabilidade das famílias, então as famílias elas vão cultivar para o seu sustento. Terceiro ponto, nós temos a pecuária, criação de animais para o abate, ovino e bovino, que é o abate, é para o corte, para a carne, a comercialização da carne, bovino, boi, ovino, ovelhas. Então, nós temos esse ponto. E ele é muito praticado, cultivado na parte savana do continente africano. Nosso quarto ponto, a agricultura de irrigação na bacia do Rio Nilo, que são nas estepes. Então, observe. Dentro dessa atividade econômica, nós temos os tipos de vegetação que predominam nessa área. Por exemplo, indústria e petróleo, principalmente, tá? É na parte norte, mas nós temos também na África do Sul, que é onde se tem a maior produção do mundo. Se localiza o deserto. Qual o deserto? Do Saara. Segundo ponto, a agricultura, o planteio de sua subsistência para o sustento das famílias. Em qual área é praticada? Na floresta equatorial. Terceiro ponto, pecuária, criação de animais para o corte, para a comercialização da carne, bovina e ovina, em 2 pontos da África, nas savanas, na parte sul e na parte central. A agricultura para irrigação, e aí precisa do Rio Nilo para ajudar nesse processo de irrigação, é praticada nas estepes. Observe que nos desertos e estepes, os povos eles costumam ser nômades e de subsistência. Onde ficam esses pontos? Vou marcar para vocês com a outra cor. Nos desertos, então significa que aqui no ponto 1, e nas estepes, significa que é no ponto 4. Nesses 2 pontos, as famílias, os povos costumam ser nômades e praticar agricultura de subsistência, ou seja, eles ficam um determinado tempo e depois eles se deslocam para procurar o seu alimento. Então, é para a sua sustentabilidade da sua família. E a subsistência que eles vão cultivar aquilo apenas para o seu sustento. Então, para entender de que forma cada um desses setores econômicos funciona dentro da África, nós temos a agricultura, que ela é de subsistência. As suas técnicas são arcaicas, isso quer dizer antigas. Você consegue ver aqui na foto os objetos que eles utilizam, pás, enxadas. Nós temos aqui o arado, que é para poder abrir a terra, né? Separar a terra para jogar as sementes. Nós temos a policultura, que isso significa o cultivo de vários alimentos, de vários produtos, mas o solo não é tão apropriado. Minifundiários, que são pequenas famílias, pequenos agricultores, eles não têm condições de desenvolver a parte moderna da agricultura. Consumo interno, que tudo que eles cultivam é para o seu sustento, é para só a sua família.
e a baixa produtividade, porque o sistema é extensivo. Que é esse sistema extensivo? Ele é criado, é um sistema praticado solto, ou seja, ele não tem algo preparado com grandes equipamentos e grandes tecnologias a seu favor. Na industrialização, nós temos a falta de capital para explorar os minérios, principalmente o petróleo. Pequena rede hidrelétrica instalada, aqui beneficia só a África branca, porque a África negra, a África subsaariana, ela não tem saneamento básico, não tem investimento na população que é considerada pobre e miserável. Deficiência das redes de transporte, que não são apenas modelos comerciais. Pequena mão de obra especializada, eles não têm qualificação para desenvolver uma atividade. Baixo poder aquisitivo da população, exatamente porque parte da população ela entra como no quadro pobre e miserável. Além disso, precisamos também relembrar que o continente africano, durante muitos anos, ficou nas mãos dos países europeus, através do imperialismo africano. Então, quando os países do continente africano começaram a ter de volta o seu domínio, a sua independência, tudo começou a ser desenvolvido, mas foi de forma tardia e incompleta. Então, o que podemos observar? Que nas indústrias consideradas indústrias de base, não existe dentro do continente africano. Por que que não existe? Porque eles não têm economia suficiente para praticar esse desenvolvimento. Continua as exportações sendo de matéria-prima ou de produtos com valor pouco agregado. Exportação de matérias-primas do continente, o principal, aquele que a gente já viu anteriormente, nós temos o petróleo, que é o carro-chefe do continente no seu desenvolvimento, na sua exportação, e os outros produtos que têm pouco valor agregado, produtos eles que são agrícolas ou pecuaristas. As multinacionais, elas são introduzidas dentro do continente, mas eles não têm grande retorno, remetem aos lucros aos países de origem e não investem no continente, ou seja, nos países da África. Por quê? Como o retorno, na visão deles, para dentro do continente não é apropriado, porque não tem esse desenvolvimento econômico, a predominância é de pobreza, então eles preferem ter todo o investimento, todo o retorno para o seu país de origem, principalmente para os países europeus. Os obstáculos para a indústria estão relacionados com a pouca exportação e relações comerciais, que são as parcerias comerciais com os outros países, a falta de capital, que é a falta de investimento, a mão de obra qualificada, que não existe dentro do continente, mercado consumidor, isso quer dizer o quê? A gente viu que a África subsaariana, que é a África negra, 50% da população ela é considerada miserável, então os outros 50%, não é que elas são ricas, eles são pobres, mas a metade é considerada miserável, que não tem nem $1, ou seja, equivalente a 4,85 para sobreviver. Não tem, significa que eles vivem do que encontram na rua ou de doações. E as guerras civis, que são ocasionadas principalmente por conflitos, problemas sociais ou conflitos religiosos. E chegamos ao fim do nosso encontro, a nossa aula de hoje, onde abordamos a questão socioeconômica do continente africano, a diferença entre as classes sociais com relação à etnia, com relação à cor e à miscigenação. Vimos a questão da África branca, que se desenvolve na parte norte do continente africano, é a parte elite, é a parte rica, e vimos a parte negra ou subsaariana, que é a parte mais pobre e miserável do nosso continente. Percebemos também durante essa aula a questão da economia, industrialização, agricultura, pecuária, de que forma ela é desenvolvida dentro do continente africano e quais os benefícios e o que acontece com esse processo, principalmente na África subsaariana. Espero que tenham gostado da aula, que tenham compreendido. Se perderam no decorrer do conteúdo da explicação, vocês podem retornar o vídeo, podem assistir quantas vezes for necessário, quantas vezes vocês quiserem. E se a dúvida persistir, vocês podem tirar no Class.
Vamos ficando por aqui. Até o próximo encontro. Até a próxima aula. Tchau!